aqui para a gente fazer o estudo, né? E o tema que foi pedido para a gente trabalhar aqui hoje foi a parábola do semeador. Queria tirar uma dúvida. Alguém aqui faz evangelho no lar? Ok. Tá meio a meio, né? Tá meio a meio. Então, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vou fazer uma mistura aqui do estudo com um pouquinho de evangelho no lar, por causa desse site aqui. Tem pessoas que me conhecem há muito tempo e não fazem ideia de como começou esse trabalho e as palestras que eu dei pelo Brasil todo e aqui também um monte de lugar, live e essa coisa toda, como isso foi tomando crescimento. Parábola do semeador, para você fazer lá e tu está semeando. Muitas vezes você vai semear sem ter a menor noção dos frutos que aquilo pode dar ou não. Quantas vezes a gente semeia e dá o fruto que eu espero, mas quantas vezes você já semeia, já fizeram alguma coisa e falaram, eu nem lembrava que tinha feito isso, e daqui a pouco as coisas vão acontecendo. Em 2012, eu estava numa casa espírita no Rio de Janeiro. Deixa eu botar isso aqui assim. Em 2012, e eu comecei a fazer, dentro da página de preparo, que ele fala, né? Vai lá e vai sozinho mesmo, faz. Porque tinham pessoas que não sabiam fazer evangelho lá. E conversando lá com o dirigente da casa, não dá para fazer não. Não dá para fazer na casa não. Não dá para explicar não. Não dá para ensinar não. Aquilo me incomodou. Fiquei vendo as pessoas que queriam aprender a fazer evangelho lá e não tinham quem desse suporte, aquela coisa toda. E a própria casa também não dava muito suporte. Por que abrir um dia aqui para eu vir aqui então ensinar? Não dá. Quantas vezes a gente toma um não e no primeiro não desiste? Não é verdade? Eu estou contando aqui um pouquinho de uma história minha, mas que já está dentro do tema, né? No primeiro não desiste. Não deu não. E a página de preparo fala justamente sobre isso, né? Vocês perceberam ali no texto? Cadê? O livro fala disso sozinho? Ele não esperou ninguém, né? Terceiras pessoas, assim, ele mesmo saiu assim, né? Isso, cadê? Aí você diz assim, parar. O segundo, né? Aqui, né? Uhum. Ele mesmo sabe para semear. Então talvez seja uma primeira lição, né? Se não tem quem faça, eu só vou se o Maurício for. Eu só vou se a Vanessa for. Mas se não vou eu então, Qual é o problema? Então a gente começar a ter esse tipo de iniciativa. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário de visitar as famílias que queriam fazer evangelho lá. Queriam aprender. Então eu ia na casa, você não sabe? Tá. Vamos marcar um dia, eu vou na tua casa e eu vou te ensinar ali, te dar o caminho nas pedras. Pronto. Comecei a fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Eu trabalhava na época com aula particular. Eu tinha uma empresa de aula particular no Rio de Janeiro todo. E aula particular, a época forte, é de agosto até o final do ano. O pessoal tendo prova, aquele negócio todo. E eu já sabia na minha agenda que depois de agosto eu virava uma máquina de dar aula. Era um negócio que não tinha como. Entendeu? Então, eu chego e falo, olha, agora eu vou ter que parar. Agora não vai dar para eu fazer não. Agora eu tenho que correr atrás aqui dessas coisas. E teve 3 pessoas que ficaram muito tristes por causa disso. Qual o nome dessas pessoas? Vocês querem saber? Eu também estou querendo saber até hoje. Não faço a menor ideia. Não lembro. Nem lembro quem eram essas pessoas. Para vocês verem. Não era nenhuma pessoa influente, não era nenhuma pessoa. Eram 3 pessoas simples. E em 2012, eu perguntei para eles assim, eu falei, gente, vocês têm internet? Nem todo mundo tinha internet em 2012. Eles falaram, a gente tem. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou gravar 3 vídeos de evangelho no lar para vocês. Uma sexta-feira eu coloco, na outra eu coloco o outro, e na outra eu coloco o outro. E vocês assistem, porque aí vocês vão ter, se tiver alguma dúvida, liga para mim que eu tiro essa dúvida de vocês. E assim eu fiz. Botei lá o primeiro, botei o segundo, botei o terceiro, e eu confesso a vocês que eu fiquei conferindo no YouTube se ia ter 3 visualizações.
Se tivesse 2, eu ia puxar a orelha de alguém. Eu ia falar, pô, tiveram 3 visualizações. E quando eu terminei essas 3 semanas, eu me liberei. Eu falei, ótimo, pronto, missão cumprida, e quem quiser, quem precisar, entra lá, que tá aquilo. Semeadura, né, que a gente faz? Eu tomei um susto. Quando chegou na 4ª semana, começou a chegar um monte de mensagem, mas cadê o vídeo? Cadê a minha primeira reação? Assim, mas quem falou para você que ia publicar vídeo? Vocês não sabem de nada, vocês estão entrando aqui, eu não prometi publicar vídeo nenhum. Começou isso, né? E continuou chegando mensagem. Moral da história. Eu fiz um evangelho inteiro em 225 semanas, são 225 vídeos. Como se fala nas séries, né? A primeira temporada, com 225, a segunda, a terceira, a 4ª, acho que essa é a 5ª ou 6ª. De 2012 para cá, calcula aí quanto que dá. Tudo por ter feito uma semeadura. E às vezes também acontece uma situação bem interessante, tá? Que muitas pessoas às vezes ficam desmotivadas de se engajar numa obra, num trabalho, numa missão, em alguma coisa. A Vanessa faz as coisas aqui na casa, que mas eu não sei, mas eu nunca fiz isso. Aí a pessoa já quer logo desistir. Vocês acham que na primeira vez vai ficar lindo, vai ficar perfeito? Não. Eu no Brasil, eu tive uma época que eu escrevia humor para alguns jornais, e eu tive a oportunidade de conhecer um jornalista chamado Maurício Menezes. Ele escrevia humor também, ele era da Rádio Globo, enfim, tinha um monte de coisa, tinha um programa chamado Plantão de Notícias, que era só de coisa engraçada, e eu acabei fazendo amizade com ele nesse meio, né? E eu fui pedir umas dicas para ele, ele falou assim, Sérgio, toda e qualquer coisa que você fizer, os 3 primeiros é garantido, vão ficar uma porcaria. Alguém aqui quando cozinhou na primeira vez ficou aquela coisa deliciosa? Não, né? Na primeira? Até hoje. Ficou uma porcaria. Não precisa ficar porcaria, foi mal mesmo. Uma gororoba, né? Ficou uma gororoba, né? Você engole ali aquela coisa, né? Eu achei tão interessante ele falar isso, né? Os 3 primeiros, mas você faz, porque é assim que você vai aprender. A maioria das pessoas que está aqui hoje, eu suponho que já tenham visto palestras minhas anteriores, eu suponho que tenham gostado. Porque às vezes eu ouço muita gente, nossa Sérgio, como você fala bem, eu queria ter a desenvoltura que você tem, o jeito que você fala, o jeito que você faz. Nossa, você no vídeo tem uma intimidade com a câmera, fala ali, né? Quem me acompanha, todo dia eu publico um vídeo de 1 minuto hoje em dia. Depois quem quiser, fala comigo que eu dou o WhatsApp. Todo dia uma mensagenzinha de 1 minuto que eu tenho colocado, né? Como? Mas você nasceu para a câmera para falar isso? Eu falei, é mesmo? Quando alguém fala isso e começa a colocar isso como um obstáculo para que ela não faça, eu falo assim, entra aqui nesse site, tá vendo ali, ó, 2012, lá 2012, entra lá em 2012 e entra em agosto, quando foi o primeiro vídeo da minha vida que eu fiz na internet. Vocês acham que eu tô com desenvoltura? Eu tô todo travado. Aliás, tá a câmera aqui, eu passo aqui, ó, eu passo assim, com o traseirão aqui na frente, assim, na câmera, aparecendo, aquele negócio todo, e sento. Aí na hora que eu vou, eu quero falar outra coisa, né? Aí eu tô ali, a minha mão, meu braço assim. Bom dia, hoje vamos fazer o evangelho lá, vamos fazer o estudo. Ninguém aguenta, nem eu aguentei ver, eu não sei como é que aguentaram ver isso. Aliás, só aguentaram porque foi uma coisa pioneira, eu não sabia que era pioneiro nisso. Pelo menos algumas pessoas falaram que eu comecei a fazer isso. Eu falei, tá bom, obrigado. E que bom então que deu frutos, que hoje todo mundo faz, um monte de gente faz. Mas foi feito. A questão é essa, foi feito. E a maioria das pessoas trava. E acaba deixando de fazer. Porque tem medo de fracassar, ou tem medo de que vá dar errado. Né? O fracasso... Bom, qual é o oposto do sucesso? O que você diria? Você diria que é o fracasso? Para vocês o fracasso é o oposto do sucesso? Não. Para ela é, para ele não.
eu vou dizer que ele está certo. O fracasso jamais é o oposto do sucesso. O fracasso é o caminho para o sucesso. Não existe um vencedor que não tenha fracassado. Conta aí alguém que não tenha fracassado. Não tem. Agora, a questão é como você gerencia o teu emocional numa hora que a coisa não dá certo, que a coisa não funciona como você gostaria. Ah, isso aqui não dá certo, não, desisto. Aí sim é fracasso. Aí eu diria que não é fracasso, eu diria que é derrota. Existe uma diferença de fracasso para derrota. Às vezes um fracasso pode me gerar a uma persistência, a uma perseverança, a eu trabalhar outras estratégias até eu conseguir aquele objetivo. Sérgio, acho que era o Moisés que dizia 5.000 tentativas da lâmpada, hein? Ele falou que não foram justamente fracassos, foram, acho que 1.000 ou 5.000, que foram formas que ele aprendeu de não fazer. Não era assim para fazer diferente. O que a Vanessa está falando é que Thomas Edison inventou da lâmpada, e você sabe que toda lâmpada, né, ela tem 2 aramezinhos assim e um fiozinho, né, que liga ela, não é isso? E até quando a lâmpada queima, que aquele fiozinho arrebentou. E para ele descobrir qual era o fiozinho correto, foram mais de 5.000 tentativas que ele fez. O primeiro já explodia, arrebentava, outro já ficava, outro não ficava, mas não iluminava, outro estragava. Era uma coisa, né? 5.000 tentativas. E quando ele chegou na tentativa 3.000, falaram, esse cara é maluco, para de tentar isso, pô, 3.000 fracassos. E aí ele falava, não são 3.000 fracassos. Eu já descobri 3.000 formas erradas de se fazer isso. Então eu estou mais próximo da forma certa. Quantos que conseguem ter essa mentalidade? Quantos aqui conseguem ter essa mentalidade? Na primeira, na segunda, não dá não. Desisto. Mas eu acho que isso aí não é qualidade, não. Eu sou cabeça dura. Quando eu empaco, eu vou até o final. Sim, beleza. Eu tenho dificuldade de começar, mas começou, filho, vai terminar. Exatamente. A gente tem a persistência. Repare, pode ser que a gente não consiga. Mas a gente tem assim, o que eu podia, o possível e o impossível, eu fiz. Isso não dá uma certa leveza, uma certa tranquilidade pra gente? Não vamos ganhar todas. Mas eu ter na minha mente que o possível e o impossível eu fiz, tá legal. Porque a gente já quer logo que tenha o resultado. E muitas vezes a gente quer ter reconhecimento das pessoas. Quer que a pessoa reconheça. Você acha que vai todo mundo reconhecer teu trabalho, teu esforço? Quantas vezes será que você vai semear, vai fazer aquilo direitinho, vai fazer o teu melhor, e aí você tá assim, né? Nossa, eu encontrei o Maurício, fiz um negócio bacana, ele vai adorar. Ele fala, Sérgio, ficou uma porcaria que isso fez, hein? Achei horrível esse negócio, não gostei mesmo, tal. Aí eu fico... Quantas vezes será? Pior do que isso, é quando a gente procura fazer o bem, procura ajudar o outro, procura fazer uma caridade, e aquela pessoa te apunhala pelas costas, taca pedra em você. Alguém já viu isso? Você fazer alguma coisa de ajudar e depois a outra pessoa te decepcionar? Nossa, que bom que nunca ninguém viveu isso. Eu já vi tanto isso na minha vida. Eu fazer, eu ajudar, aquilo aí a pessoa chega e reclama, e critica, e não sei o que lá. Uma vez uma amiga minha foi preparar a festa de 15 anos para a filha, botou os melhores alimentos, botou lá caviar, botou lá lagosta, botou lá um monte de coisa, fez aquela festa de luxo, o melhor champanhe que tinha, e quando foi o pessoal embora, teve gente que reclamou que não tinha pipoca. Falou assim, não tinha pipoca, que absurdo, não tinha pipoca. Ela ficou assim, né? Enfim, às vezes acontece, não acontece? Aí eu gosto muito de uma frase do Bruce Lee, era um lutador, né? Muito conhecido nos anos 70, que ele fala assim, você achar que os outros vão te tratar bem porque você é uma pessoa legal, não acontece isso. Você é legal e o outro pimba. Você achar que os outros vão te tratar bem porque você é uma pessoa legal é o mesmo que você achar que um tigre não vai avançar em você porque você é vegetariano. Olha que interessante.
É da natureza do tigre avançar. E é da natureza do outro ser vegetariano. A gente não fica criando essa expectativa com as outras pessoas, não é verdade? Então é um ponto aí para a gente analisar. Mas como eu estava falando do Evangelho no Lar, então, se vocês quiserem, depois anota esse site aqui, ó. Evangelho no Lar, lá em cima. Evangelho no Lar 2012, tudo junto. .blogspot.com. Desde 2012, toda sexta-feira eu coloco um estudo. Eu coloco ali um estudo, com o passo a passo do Evangelho no Lar. Então, como é que funciona isso? Ele tem... Você pode fazer assistindo o vídeo, se você quiser. Tá? Tem gente que prefere fazer assistindo o vídeo. E o Evangelho no Lar, ele deve ser feito em voz alta. Tá? Por que ele deve ser feito em voz alta? Repare, ser feito em voz alta, não é falando no volume que eu estou falando aqui, ou gritando, igual pessoas, às vezes, de outras religiões. Com todo respeito a outras religiões, mas às vezes eu penso simplesmente que deve achar que Deus é surdo, sei lá, alguma coisa esquisita. Porque o cara berra um tanto, sei lá, ele deve pensar, Deus está lá no alto. Então deixa eu berrar para ver, Senhor, tá ouvindo aí, ó, sei lá, alguma coisa assim. Deve ser. Não precisa ser assim. Mas ele deve ser feito em voz alta. Por quê? É um momento que vem uma verdadeira falange espiritual na tua casa, literalmente falando, tá? Quem tem evidência, inclusive, consegue enxergar até a luz que é formada ali naquele lar. Por isso que a gente bota nessa gravurinha dessa luz aqui, mostrando ali. E nessa hora, espíritos que possam estar por perto, ou precisando de ajuda, ou às vezes até mesmo obsessores, estou lá, recebendo ajuda, auxílio e amparo. É tão engraçado que às vezes tem gente que fala assim, Sérgio, mas eu queria fazer desobsessão em algum lugar. Você não sabe onde é que eu faço desobsessão? Eu falo, o primeiro lugar que você faz desobsessão é na sua casa. Como? Fazendo o Evangelho no Lar. Ah, não, mas aí não vale. Eu falei, não vale. Então você está definindo a gente, o que vale, o que não vale. Vai negociar agora com a espiritualidade. O que vale, o que não vale, é isso? Porque vem esses espíritos. E aí, o que acontece? Nessa hora do Evangelho no Lar, que você está fazendo ali, tem, vamos falar assim, como se fosse uma tradução simultânea dos espíritos de luz do lado de lá. Mas, os espíritos que ainda estão inferiores, que ainda não conseguem ter essa sintonia e essa conexão, eles acabam ouvindo da gente mesmo. Então, se eu faço o Evangelho lá sem falar nada, eles não estão ouvindo nada. Eu canso de ouvir gente falando assim, mas olha, eu leio todo dia antes de dormir o Evangelho, faço o Evangelho lá. Eu falei, não, isso é leitura do Evangelho. Não confunda a leitura do Evangelho com o Evangelho no Lar. Tá ok? Então você ter um dia fixo e um horário fixo. Na minha casa, por exemplo, eu faço terça-feira, 9 da manhã. Beleza. E aí você vai ter esse roteiro. Tem gente que faz com vídeo. Tem gente que pode fazer sem o vídeo. Eu já dou até uma dica. Todo vídeo meu tem 45 minutos do Evangelho. Os 5 primeiros, eu estou dando meu WhatsApp, meu e-mail, eu estou falando outras coisas. Pô, vai lá para 5 minutos, que é a hora que começa. Tá? Então pode fazer isso. Quem quiser ver os recados que eu dou, nos 5 minutos iniciais, beleza. E aí como é que começa esse Evangelho? Ele começa com uma prece de abertura. Lembrando, gente, que uma prece de abertura, ela não é um discurso de abertura. Tá? Porque tem gente que acha o máximo ali fazendo aquela prece, aquele discurso, fica 4 minutos falando, né? Então, nosso mestre de magnânima sabedoria, e né? Aí a pessoa fica. Quem é evidente, e às vezes até em casos espíritos, de momentos de prece, sabe o que acontece? Às vezes a prece começa e tem uma energia, porque a prece é a união, a energia ela vai ser na união dos pensamentos de todas aquelas pessoas que estão ali orando. Mas o que acontece quando essa prece leva 3, 4 minutos, ou a pessoa começa a falar um monte de palavra difícil? A gente está aqui de mãos dadas, estamos aqui de mãos dadas, aqui fazendo a prece, estamos aqui Deus, Jesus, Espírito, tal. Aí ele está falando um monte de coisa. Né? E vamos lá, proteger as criancinhas do interior do Panamá que estão ali, também tem. Lá na floresta amazônica, tem mais não sei quem que está passando por isso, e aquele negócio. E está falando, eu quero mandar aqui a espiritualidade ajudar a minha tia, o meu pai, o meu irmão, o meu cachorro, o meu papagaio. E tá ele falando. Você acha que eu estou vale prece aqui?
Eu estou pensando, pera, quando é que esse cara vai parar? Né? Mas eu estou pensando, bom, quando sair daqui, será que está nevando lá fora? Não, hoje não está, né? Depois tem que ir no mercado. Perde energia na prece, gente. Perde energia na prece. Às vezes tem pessoas que são verdadeiros poetas, então que ele faça poesia, não faça essa prece. Ou que ele seja curto, né, nessa hora, porque perde essa energia. Você começa a pensar em 500 mil coisas, é sério. Você começa a pensar em 500 mil coisas. Às vezes, tem gente, e dentro da prece, ela tem o teu coração, o teu sentimento. Tem gente que faz uma prece que é maravilhosa, um texto lindo, mas ela está recitando aquele texto. A gente pode, qualquer hora, fazer aqui um estudo do Pai Nosso. Alguém aqui reza o Pai Nosso? Não reza nada. Recita o Pai Nosso, vocês leem, vocês decoram, que nem um papagaio. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Vocês perdoam? A maioria perdoa? Não perdoa nada. Que é um exercício para a gente delírio. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como... Peraí, seja feita a vossa vontade. Mas se me contrariar, eu fico marara. Ah, Deus me abandonou, não está comigo, aquela coisa. Não tem vários. Não, peraí. Não tem vários que fazem assim, que recitam o Pai Nosso? Sim. Não tem vários? Sim. Olha, se o pessoal aqui que de repente protestou, que já frequenta aqui há anos, de repente estivesse ainda nesse estágio, vai acabar de fora. Ah, para, né? Porque tudo é a prática, é a parte da semeadura. Aí o problema é da pessoa. Sim, claro. Não é nosso da maneira Sim, mas o que eu quero dizer é que muita gente sabe várias preces decoradas e que elas apenas recitam. Sim. Quantos que colocam verdadeiramente na prática? Vocês querem ver? Estudo espiritismo, autoconhecimento e questões desse tipo. Na maioria das vezes, autoconhecimento, então, é grandeza. Eu falo, as pessoas trabalham, muitas vezes, autoconhecimento igual extintor de incêndio. Tem uma semelhança autoconhecimento com extintor de incêndio. Vocês acham que autoconhecimento é importante? Vocês acham que o extintor de incêndio aqui é importante? Vocês sabem para que serve o extintor de incêndio? Vocês sabem para que serve o autoconhecimento? Vocês recomendam que todo mundo tenha um extintor de incêndio? Vocês recomendam que todo mundo desenvolva o autoconhecimento? Ok, na hora que pega fogo, quem é que sabe ligar um extintor para funcionar? Eu sei. Quantos aqui sabem? Sei. Ok. 3. Ok. E na hora do autoconhecimento, também é bem parecido com muita gente. A teoria é linda, a prática, cadê a prática? Gente, vamos aprender como é que funciona. Quando sair daqui, nem que seja um videozinho de YouTube, como se vai para usar o extintor de incêndio. Aí, mas o extintor de incêndio você usa num momento específico. Conheça de admiro, você usa todos os dias. E uma grande parte não usa. Fica com raiva, fica irritado, a culpa é do fulano, bota a culpa, vira vítima, fica chorando, fica aquela coisa toda. Mas é um despertar do espírito, né? Pois é. Acontece que isso acontece comigo. Uma vez eu me peguei de tanto fazer, falei assim, você tá com inveja. Aí eu falei, vou dar nome aos outros bois, mas você está com inveja. Sim. Mas aí, tem que dizer se as outras pessoas feitas, por que você está com inveja? Aí você começa a olhar a você. Sim. E se colocar um pouco de fora, porque a gente acha que nós somos os nossos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Né? Então, quando a gente começa a fazer esse afastamento, uma conversa com você, aí que conhece o pensamento. Sim, beleza. Porque geralmente a gente só vê a coisa boa da gente, né? Não é? É uma grandeza isso. Né? Quem é aqui que sente inveja? Agora resolveu levantar alguns, né? É porque é uma palavra proibida, né? Uma coisa proibida. Não, eu tenho inveja. Eu tenho inveja de um monte de gente. Tem um monte de gente. Inveja boa, não que tivesse um exemplo. Mas o que Mas a questão da inveja, ela não está no sentimento da inveja. Ela está na utilidade desse sentimento.
Se você é uma pessoa bem sucedida, faz alguma coisa, e que eu falo assim, caramba, qual é o teu nome? Esqueci. Oi? Edna. A Edna, ela faz uma coisa maravilhosa, um negócio legal, ela tem um talento especial, ganha uma grana danada com aquilo, viaja o mundo todo. Aí eu fico com inveja. Mas o que é inveja? Peraí. Não teria pra pessoa. Inveja por você ter e eu não tenho. Não, isso não. Peraí, rapidinho. Mas vem aquele sentimento. Agora, eu posso trabalhar esse sentimento como? Eu começar a ficar criticando ela, a começar a falar mal dela, a jogar pedra nela, porque ela é bem sucedida e eu não sou. Isso é uma inveja destrutiva. Agora, eu posso ter uma inveja de falar assim, Edna, cara, como é que você faz isso? Pode me explicar? Como é que você aprendeu? Você foi em algum curso? Foi em alguma escola? Você pode me ensinar? Exatamente. Pô, foi a Vanessa que te ensinou? Vanessa, como é que te ensinou para ela? Pode, né? Aí eu estou trabalhando uma construção. Estou percebendo? Isso que a gente lê para aprender, Sim. para desenvolver. Sim, então sim. não é uma inveja. Por isso que eu falei, uma inveja. Você pode trabalhar de uma maneira construtiva. Você quer ver uma coisa? A gente ouve muito em palestra falar orgulho e a vaidade é o mal e aquela. Não necessariamente. O excesso de orgulho, ele faz mal. Você acha que eu não tenho orgulho de ter vocês aqui comigo hoje? Vocês hoje investiram uma coisa valiosíssima que vocês têm para estar aqui. Uma coisa valiosíssima. Quantas vezes é chamado você para fazer alguma coisa e fala assim, não tem tempo? Né? Vocês estão dando aqui para casa e para mim, que estou dando palestra, uma coisa valiosíssima, o tempo de vocês. Olha que coisa valiosa. Não é para eu ter orgulho disso? Você é o seu, obrigada. Tá bem, ok. Né? Mas não é uma coisa valiosa? Então é um orgulho que é bacana, que é saudável. A gente tem que respeitar esse seu orgulho, porque você se desenvolveu para isso. Você que foi Sim, para construir isso, para ter essa pessoa. Dentro da semeadura, exatamente dentro da semeadura, é o fruto também de um esforço, de várias noites que eu viro para olhar, e de pesquisa, e de estudo, um monte de coisa. Você tem que se orgulhar disso. Né? Exatamente. Vaidade. Vaidade. Já. Vaidade não, é a vaidade que faz. Eu não tá aqui de short, camiseta, largadão. É que eu tô com a roupinha aqui. E a vaidade faz isso. Agora, a vaidade nociva, eu me olho no espelho, eu tô com um pezinho de galinha aqui, eu tô com um olhar, não vou dar palestra não. Não, porque eu tô. Aí já vira uma coisa nociva. Né? Então todos os sentimentos que a gente tem, positivos ou negativos, são sentimentos divinos para trabalhar o nosso progresso, a nossa evolução e o nosso desenvolvimento. E a gente aprender a lidar com isso. Deu para perceber aí? Vamos voltar para cá. Evangelho lá. Prece de abertura, aquela prece mais simples. Uma recomendação que se faz. Já pega um copo de água, coloca ali na mesa para ela ser fluidificada. Ela já vai estar sendo fluidificada pela espiritualidade e depois você também pode fluidificar jorrando ali energia naquela água. Quando tem o vídeo, tem uma coisa que é muito engraçada, que várias pessoas falam assim, Sérgio, você faz a fluidificação da água aí no vídeo e tal, mas esse vídeo é uma gravação. Como é que vai fluidificar se o vídeo é uma gravação? E eu falo, senhores, o vídeo é uma gravação, mas na hora que você está fazendo ali, você está ao vivo. É a tua água, você está bebendo, não é minha. A tua água está sendo fluidificada, a minha não, a minha é uma gravação. Mas a tua está ao vivo. Então já coloca aquela água ali, já vai preparando ali para você poder fazer. Então, a leitura, uma página de preparo, e que eu vou falar aqui para vocês, modéstia à parte. Ó, o orgulho aí, ó. Mas vou falar, modéstia à parte. Talvez eu seja um dos pouquíssimos que quando faz o Evangelho no Lar, a gente faz verdadeiramente página de preparo. Ah, Sérgio, mas tem outro lugar que é página de preparo. Eu falo, não, é leitura aleatória, existe uma diferença. Página de preparo para leitura aleatória. São leituras da coleção Fontes Vivas, são leituras lindíssimas, mas que muitas vezes não tem nada a ver com o tema daquele estudo. Aqui, eu pego sempre, tanto que eu fui falar de semeador, olha qual que eu peguei da página de preparo. Já sendo sobre aquele tema. Então a gente já faz verdadeiramente essa página de preparo. Vem depois o estudo do Evangelho. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura aqui. Depois aqui, terminou a leitura, a gente faz uma prece.
pessoas queridas, amigos, inimigos, encarnados, desencarnados. Hoje, muitas vezes a gente vai estar fazendo, se tiver várias pessoas, a gente pode fazer um rodízio. Então, que essas pessoas possam receber luz, ajuda, auxílio e amparo. Aí eu começo falando, olha, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, meus familiares. O par de pai e par de mãe. Aí o Maurício vai falar alguns dele. Aí a Vanessa vai falar alguns dele. Alguns dela. Né? Aí o que acontece? Só tem que ter um cuidado. Porque tem uma hora também, lembra do negócio da prece? Que aí você acaba perdendo foco? Eu tenho no meu Facebook 3.000 e tantos seguidores. Pessoas, se eu for botar todo mundo, se eu for falar todo mundo, não vai ter evangelho, não vai ser mais evangelho lá. Vai ser leitura de nomes. Ah, Sérgio, mas eu queria que aqueles nomes recebessem. Então você faz assim. Você bota numa folha de papel esses nomes e coloca ali na mesa, menciona alguns, os 3 ou 4 ali, os principais, e que possam também os demais nomes que se encontram aqui na mesa receber, para não ficar uma coisa muito extensa. Então botou ali, depois... Diga, pode falar. Um caderninho pequenininho. Sim. E a gente começa a colocar os nomes das pessoas e a gente faz pelo ano. Então a gente vai colocando, e toda vez que a gente ora todas as pessoas no livro, né? Excelente. Passou o ano, a gente começa em outra lista. Excelente. É uma forma. É uma dica, é uma sugestão, exatamente. Senão vai ficar uma leitura enorme. Depois tem a fluidificação da água. Já colocar as mãos ali, fazer uma prece também. Deus, Jesus, espiritualidade, que essa água possa receber... Tem água aqui? Não tem água. Possa receber os melhores fluidos, energias e vibrações, aquela coisa toda, e que na hora que a pessoa beber essa água, possa estar recebendo as melhores energias, às vezes aquele remédio que ela está precisando, ok, e colocou ali. Aí tem gente que fala, Sérgio, mas você, quando você faz, você coloca assim, as mãos, os dedos assim, coloca os dedos assim. É para colocar os dedos assim, gente, não faz a menor diferença. Eu coloco os dedos assim, porque no meu caso, eu visualizo as energias, as minhas energias saindo pela ponta dos dedos. Tá? Eu vejo saindo assim. Tem outras pessoas que a energia ela sai mais aqui pela palma da mão. Que sai mais por aqui. Sérgio, eu não faço a menor ideia de por onde sai, então faz o que der na tua mente ali. Eu já tive gente falando de fazer assim, ó. Parecia assim, não parecia aquele negócio de raiozinho de videogame, né? Não tem problema, coloca ali da maneira que for. Eu não consigo imaginar. Gente, eu não consigo imaginar a espiritualidade chegando e falando, e vamos fluidificar ali. Não, mas o Maurício ele botou desse jeito, ao invés de botar desse. Eu não consigo imaginar a espiritualidade fazendo isso. É a gente que cria, a gente vive criando um monte de obstáculo, um monte de tabu, um monte de coisa. Superstições, um monte de negócio desse tipo. Naqueles vídeos de 1 minuto, tem um que eu vou botar agora nessa semana, que eu vou contar pra vocês. Eu já vou até dizer o que é. Sabe o que aconteceu? Eu tava andando na rua. Você sabe o que significa quando um gato preto atravessa o seu caminho? Sabe, eu tava andando na rua e ó, eu tava andando na rua, um gato preto atravessou bem assim. Bem assim. Você sabe o que isso significa? A mesma coisa significa quando é um gato branco, amarelo, porque o gato está indo para algum lugar. Mas a gente acredita, se você acredita. Aí você baixa o padrão vibratório, acontece um monte de coisa. Não é por causa do gato, é porque você baixou o teu padrão vibratório. Na verdade, bota a culpa no gato. Na verdade, quem recebe azar é o gato. Não é você. Você ainda fica amaldiçoando o pobre do gato. O gato não tem nada a ver com isso. Mas a gente fica criando superstições, crenças limitantes, aquela coisa toda. Coitado, deixa o gato. Ele atravessou aqui porque tem comida lá, tem buraco lá que tem que pegar, tem alguma coisa. E a gente fica nessa lenga-lenga. Tá dando pra perceber? Não passe por baixo de uma escada, por favor. Sim, ó, né? Não tem essas coisas. Por que você fala de não passar? Porque o dia estava escada, o cara estava com um galão de tinta ali, aí escorregou, caiu. Aí tudo bem, mas não é nada a ver com a escada, é a ver com imprudência. Não tem nada a ver com a escada, tem a ver com imprudência. Então vamos lá, né? Eu acho que está dando pra gente curtir aqui um pouquinho algumas reflexões, né, para o nosso dia a dia. Então vamos fazer a leitura ali, deixa eu fazer a leitura ali. Parábola do semeador, vamos lá. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar e em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se permanecendo na margem
todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando assim. Primeira coisa, por que Jesus usava parábola? O que é parábola? Você sabe o que é parábola? Parábola é você dar um exemplo do dia a dia. É você explicar com situações do nosso dia a dia. E às vezes acontece uma coisa, acontece até eu diria até uma falha que às vezes acontece com as pessoas, porque muitas pessoas começam a explicar parábolas do tempo de Jesus e não do nosso dia a dia. E às vezes te dá uma confusão danada. O castigo vem a cavalo. Já ouviram essa frase? Vocês repetem essa frase? Repete. Não, faz isso não. Não repete mais não. Não, eu escutei que você falou, já ouviu. Tá, já ouviu. Mas alguém repete essa frase? O castigo vem a cavalo? Tomara que não. Por quê? Sabe por que se falava o castigo vem a cavalo? E naquela época, o meio de transporte mais rápido era o cavalo. Se eu aprontar e fizer alguma coisa e o Maurício me disser que o castigo vem a cavalo, eu falei, vai demorar tanto. Eu vou continuar aprontando. A cavalo? A cavalo. Vem a foguete, vem a sei lá o quê, né? Entendeu? E aí a pessoa muitas vezes comete o equívoco de usar aquela parábola, que naquela época era válida, mas que hoje já não tem tanto. A gente começar a entender, a gente está usando situações do nosso dia a dia. Mas então ali dentro, que estava falando da parábola, né, naquela situação lá, ele diz assim, aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. O lugar ali que era terra, forma ali uma florzinha, depois primeiro o sol, que não dava para aprofundar ali a raiz. Muitas vezes são as questões superficiais do nosso dia a dia. Vamos botar a parábola aqui do nosso dia a dia. Vocês querem ver uma coisa? Quantos por cento do tempo de vocês na internet, vendo vídeo, é vídeo construtivo ou é abobrinha, ou é bobagem? Qual é o percentual que acontece na maioria das vezes? Eu vou falar para vocês pelo meu canal ali. Eu boto um vídeo de 1 minuto, mando uma mensagem bacana, né? Mando mensagem de reflexões e tudo mais. Em cada rede social minha dá umas 200 visualizações, de 100 a 200 visualizações, eu diria que daria talvez umas 1000 no total. Eu boto no YouTube, boto no WhatsApp, boto no Facebook, boto no Instagram. Coloco aquilo aí, boto no Telegram. Beleza, dá mais ou menos isso. Quando é uma mensagem construtiva, você refletir aquela coisa toda. Você já viu, alguém aqui já viu o vídeo meu na neve? Que eu fico brincando, que eu tô de short na neve, que eu tô fazendo palhaçada, que eu tô fazendo aquela coisa toda? Sim. Em 2 horas são 2.000 visualizações. Em 2 horas são 2.000, eu botei na semana passada, foram 2.000 visualizações. Quando é bobagem, o pessoal adora, né? Aquela coisa toda. Olha aí olha o que ele está falando, né? Da raiz que ela não tem a profundidade. O pessoal gosta da coisa mais superficial. Gente, não é proibido ver abobrinha, ver bobagem, nada disso. Até é bom pra gente oxigenar a mente. Mas vamos distribuir também um pouquinho do tempo para ver coisas que são mais profundas, mais construtivas, que possam ajudar a gente no nosso dia a dia, né? E que possam aqui, ó, que a gente está fazendo aqui esse estudo, ele está falando do extintor de incêndio. Para vocês saberem, aprender a usar um extintor de incêndio na hora. Agora é a hora da prática, de botar isso aqui para funcionar, de não ficar só na teoria. Tá ok? Então, continuando ali. Outra parte caiu entre espinheiros e eixos, crescendo, eles abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1. Outras 60 e 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhes dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. E sobrevindo reveses, né, contratempos, dificuldades e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e queda. Isso aqui não dá certo não. Isso aqui não funciona. É aquela questão da gente ter
a perseverança. A pessoa já toma como fracasso. Não é fracasso, é aprendizado. Se a gente mudar um pouquinho, fizer um pouquinho diferente, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir. Entendeu? Então ele está querendo colocar isso. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mas é engraçado que ele já coloca, vai dar fruto, assim, a cada 100 vai ter um. A cada 100 vai ter um, a cada 60 vai ter um. Vai ser, né? Você também não querer, porque você perguntou 100, que os 100 já consigam dar fruto. Eu gosto muito de contar uma história para vocês. Isso aqui eu botei salvo aqui no meu. Eu suponho que o pessoal aqui que gosta de música. Pera aí, cadê? Aqui. O pessoal que gosta de música, como você se sentiria se você fosse um cantor ou um compositor que de repente você compôs, cadê? 700 músicas, e essas 700 músicas ficaram longe de ser sucesso. Alguém aguentaria isso? Você compôs 700 músicas e ter 700 que não são sucesso? Eu já vou dizer qual foi o total. Ele compôs 750 aproximadamente, mas 700 foram 700 fracassos, teoricamente falando. 50 ficaram entre o top 10, o top 10 das paradas. Alguém aguentaria 700? Sabe quem foi que fez isso? O Elvis Presley. 700 que virou sucesso foram 50. Como aqui a maioria brasileira, talvez vocês conheçam um cantor, não sei se vocês já ouviram falar, um cara chamado Roberto Carlos. Foram 650 músicas que ele compôs. Sabe quantas que foram realmente aquele top? 45 para 600. O pessoal que é jovem há mais tempo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O jovem há mais tempo comprava CD, comprava disco de vinil, não era isso? E quando você comprava um CD ou um disco de vinil do teu cantor predileto, que tinha um lançamento, geralmente tinham 12 músicas. Quantos prestavam? Hã? 2? 3? Quando tinham 4, já era uma coisa, né? A não ser que fosse assim, coletânea, né? O cara criava, mas quando era lançamento daquele cantor, não era isso que acontecia? Eram 12 para ter 2 ou 3. Não é verdade? E aí eu pergunto também a vocês, alguém vai dizer para você que é essa a que vai fazer sucesso e que é aquela que não vai? Não, o teu papel é plantar, é semear. É você fazer. Vai plantando as sementes. Daqui a pouco vai dar fruto. Daqui a pouco vai dar resultado. Estão conseguindo perceber? Vocês imaginavam isso dos cantores? Que interessante, né? Desse percentual. O Michael Jackson foram 275. Que ficaram no top 10 foram 30. 11%. 11% que ficaram realmente, né? Então, é isso que ele está falando. Quando dá esse percentual, ele fala esse 100, ou 60, ou 30 por 1. A questão não é você deixar de fazer, é você semear. E muitas vezes acontece, sabe o quê? A pessoa começa a falar assim, eu estou semeando isso, eu estou fazendo isso, mas nem sou eu que vou colher esses frutos. Quando terminar isso, já devo ter até morrido e tal. Eu gosto de perguntar para você, alguém aqui já provou uma frutinha chamada tâmara? É gostosa? Não gostou não? Você gostou? A Vanessa gostou? Ela não gostou muito. Alguém já provou isso? Já? Você gostou? É boa? Docinha? Eu ouvi falar aqui que ela tem um sabor meio um caramelo com mel, né? Mais ou menos isso, né? Uma mistura assim, né? Sabe por que você conseguiu comer essa tâmara? Porque alguém há 70 anos plantou.
Porque se você plantar uma tâmara agora, vai levar de 70 a 100 anos para dar fruto. Sabia dessa? Então agradeça a alguma alma. Às vezes foi você na outra encarnação que plantou, pode ter sido. Aí pode. Você que eu plante ou colha. Eu vou plantar agora, eu desencarno, eu reencarno no mesmo lugar, daqui a 100 anos, e eu vou plantar. Aí tudo bem, tá legal. Pode ser. Mas em condições normais, vamos dizer assim, a gente não vai fazer. E aí eu peguei aqui um dado que é interessante, que ele fala aqui o seguinte, cadê? Dados do mercado brasileiro entre 2017 e 2019, uma média de 1.000 toneladas de tâmara foi colhida, 1.000 toneladas em 2017, de 2017 a 2019. Isso significa, então, que em 1917 até 1919, alguma criatura foi lá e plantou aquilo para os netos ou para os bisnetos, né, estarem colhendo. Então, quantas vezes que a gente pode estar fazendo alguma coisa e a gente está deixando bons frutos para aqueles que chegarão no futuro? Vocês acham que o ponto de luz aqui vai ser a Vanessa, a Ângela, a Liane, a Norma e os demais que estão aqui? Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a... Não. Mas está sendo plantada uma semente. E dentro do plantio dessa semente, está acontecendo o quê? Da gente ensinar para as pessoas que estão chegando. Da gente estar semeando. Olha o Andrei aqui que está assistindo aqui. Quantos anos você tem, Andrei? 20. Nessa encarnação tem 20 anos. O Andrei vem desde que ele caiu na minha barriga, no pouso de luz. Já vem desde agora. Olha aí, tá vendo? Falei pra ele, tá na hora de se começar a estar lá na frente, né? Sim, exatamente. Por que não? Né? Na hora que ele quiser, pode. Vai ter todo o suporte aqui. Se precisar, eu te ajudo. Se quiser, eu faço aqui com você uma, te ajudando. Beleza, a gente faz aqui junto, não tem problema nenhum. Mas ó, a gente vai plantando essas sementes. Essa talvez seja a grande mensagem para a gente entender. Da gente fazer esse plantio. E fazer aquele plantio para você entender que aquilo é bom. Que aquilo vai dar frutos. A gente não ficar colocando 500 mil obstáculos. Porque é uma grandeza também essa capacidade, né, da pessoa ficar botando obstáculo, de ficar dizendo que vai fracassar, de ficar dizendo um monte de coisa. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação aqui importante. Sérgio, posso adicionar Pode. uma coisa? Claro, adicione enquanto eu estou olhando aqui. Vai lá. Adicionar aqui, por exemplo, todos esses cantores, como assim, o Malu, Israel Satisfeito, o César, Roberto Carlos, tenho certeza que eles fizeram pelo prazer de fazer, não é? Porque se você está pensando só no sucesso, em 100 você desiste. Sim. Então, a vida é para ser apreciada. Você faz as coisas pelo prazer de fazer, não é? Quando eu ensino os teenagers, e eu faço pelo prazer de fazer. Sim. Se vai ter 1 ou 2 ou 3, eu faço da mesma forma. O prazer que você tem que ter na vida de fazer as coisas, semear pelo prazer. Não só pensar no que vai acontecer. Porque o semeador, Sim. ele semeia. Então ele sai a semear. Sim. Então ele... Exato. Então ele não está semeando porque, vou pensar, ele semeia em todos os lugares. Sim. Porque ele tem prazer Sim. de semear. Exatamente. Em outras palavras, eu também posso dizer o seguinte, que existe uma diferença entre semeadura e investimento. Vou aqui investir, estou investindo, fazendo aqui, vai ter que me dar um retorno. Mas às vezes eu posso ir num lugar e eu estou semeando, ou a pessoa que está investindo, ela não tem retorno nenhum nesse sentido. Por quê? Que ela está fazendo isso como um business, como um negócio, como uma coisa nesse sentido. Vai fazendo, e se as sementes foram boas, vai dar frutos. Tem um filme, esse filme é dos anos 70. Às vezes eu fico tentando entender o critério que o pessoal utiliza para fazer a tradução de um filme em inglês para português. Tá? Por exemplo, Home Alone. Eles colocaram no Brasil Esqueceram de Mim. Tá, ok. Sister Act, colocaram Mudança de Hábito. Tá, ok. Mas esse, gente, assim... Nosso lar, o nome... Aston City. Nosso Lar, Aston City. Tá, alguns até tem
Agora, tem um que se chama Oh God. E a tradução em português foi: alguém lá em cima gosta de mim. Enfim, eu não sabia que eu ia falar Oh God. Então, aí eu tô pegando aqueles tradutores né? Quer dizer, alguém lá em cima gosta de mim, tá? Beleza. Esse filme, ele conta uma história bem interessante de um gerente de supermercado que era o John Denver, aquele cantor que canta Sunshine on my shoulders, make me happy, uma música, enfim, era ele que fez esse papel e um personagem sendo o Deus, que é o George Burns, então ele fazendo esse filme é sensacional, muito legal, depois procure, ou God, né, procura assim, e aí acontece em determinadas situações, a primeira, de quando a gente às vezes está querendo que aconteça milagres. Ah, não, tem que ter um milagre, tem que ser aquela coisa toda, né? E tem até uma cena que... Eu até me identifico, tem uma vez que aconteceu uma coisa parecida comigo, mas vou falar da cena do filme. Se você é Deus mesmo, ele estava dirigindo o carro, né? E ele está dirigindo o carro, aparece ali Deus falando com ele, e ele fala: você é Deus mesmo, eu quero que você faça chover. E aí ele está dirigindo o carro, gente, começa a cair um temporal. E começa a cair um temporal. Ele fala: tá chovendo, caramba, tá chovendo mesmo e tal. Aí o Deus falando: tá chovendo, é isso mesmo. E aí ele liga o limpador de para-brisa, né? E aí ele percebe que o limpador de para-brisa não estava secando a chuva, porque estava chovendo dentro do carro. Ele falou: como você está chovendo dentro do carro? Pra quê que eu vou estragar o dia de todo mundo só porque você quer que chova? Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente está querendo a coisa do nosso jeito e nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito. Então às vezes vai estar acontecendo isso. E aí acontece o desenrolar de um monte de coisa, uma confusão danada no filme. É bem interessante, tá? E no final, ele aparece e ele tá com um sentimento assim: pô, fiz isso aqui, mas não adiantou muito, né? Adiantou, sei lá, não foi o resultado da maneira que a gente queria. Teve um resultado, mas não foi da maneira como imaginava, né? E o Deus, né? Ele chega pra ele e fala assim: Como não foi da maneira que a gente imaginava? Você imaginava? Você acha que o planeta Terra tem uma quantidade de maçãs suficiente? Ele falou: tem. Ele falou: exatamente por isso. Porque foi plantada uma semente de maçã. E a maçã é uma coisa boa. Então, com o desenrolar dos anos, você plantou uma ideia, plantou uma semente. E aquilo prosperou. Casas espíritas, quantas tem pelo mundo? Não, um percentual pequeno, teoricamente falando, comparando com outras. Mas começou lá em Paris com Kardec. Você acha que como é que foi chegar aqui na América? Como é que foi chegar no Brasil? Como é que foi chegar em muitos lugares? Quantas pessoas será que não desistiram? Não é verdade? E aí a gente vai trabalhando a ideia, a gente vai fazendo, vai trabalhando essa semeadura. Vai ter gente que vai criticar? Vai ter gente que vai meter o malho? Vai. É garantido que vai. Porque às vezes não está num ponto de conseguir entender. Aí eu vou trazer para vocês uma ideia, antes da gente ficar às vezes revoltado, ou ficar com raiva, ou aquela coisa toda, que isso é uma coisa que a gente até trabalha muitas vezes em terapia, que é a idade mental do espírito. Cida, quantos anos você tem? Mais de 30. Mais de 30. Ela tem mais de 30. 48. Mais de 30. 48. Ok. O Andrei tem 20. O Andrei tem 20. Não é isso? Sim. Quem tem mais idade? A Cida ou o Andrei? Sim. Não sei. Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque às vezes a Cida, ela pode ter 40 anos e 5 encarnações. 40 anos e 5 encarnações. E às vezes o Andrei tem 20 anos e 50 encarnações. Então quem é mais velho? Deu para perceber? Gente, se nós prestarmos atenção, eu aqui, né, eu tenho 32. A minha carteira de identidade diz que é 56, mas eu me sinto com 32. Tá? Enfim, tem isso. E o que acontece? E vocês estão aqui me ouvindo falar. Eu suponho que vocês estão aqui me ouvindo falar,
É que talvez eu tenha algum conteúdo para falar, ou agrado, ou alguma coisa assim, beleza. O 56. Mas vocês já viram gente que tem até mais da minha idade física? Quando abre a boca para falar, é triste. Já até lembrou de alguém, tá vendo? Ó, já até lembrou de alguém, você conta não. Beleza, né? Que é triste. Mas, meu Deus, o que se passa na mente dessa pessoa? Como é que pode ser o QI dessa pessoa de só falar bobagem? Nessa idade, aquela coisa toda? Porque você está olhando para a idade física daquela pessoa. Às vezes ela tem 65 anos, mas é um espírito para lá de infantil. Só vai falar bobagem. Por outro lado, você já viu às vezes crianças de 3, 4 anos e dá uma lição de moral no adulto, né? Sim. Ai, meu Deus, de onde é que essa criança tirou isso? De onde é que... Por quê? Você está vendo um corpo de criança, mas é um espírito adulto. Um espírito, às vezes, até ancião. Já pararam para pensar nisso? Já tinha parado para pensar nisso em algum momento? Da idade mental do espírito. Como é que funciona? Então, pessoal, já está na hora? Já, né? Ok. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém queira acrescentar? Posso abrir aqui para perguntas. Alguma pergunta? Nada? Nada? Bom, quando isso acontece, isso só pode ter 2 e somente 2 significados. Significa que todo mundo entendeu tudo, ou significa que ninguém entendeu nada. Eu espero que todos tenham entendido. Tá? Depois, se alguém quiser conversar, trocar ideia, enfim, quiser que eu mande depois o canal lá do YouTube que tem os videozinhos de 1 minuto também, para as reflexões e tudo mais, tá? Então, conversa, sempre abro aqui para conversar. Diga, Renata. Não, só um comentário. Sim. Quando eu li isso, né? Eu acho que semear você tem que ser uma pessoa muito grande para semear, né? Para você semear sem esperar de volta. Sim. Eu acho que é isso que eu tô aprendendo a fazer e me esforçando a fazer. Porque às vezes a gente faz e a gente inconscientemente espera. Pô, eu fiz isso por ela, ela não ficou nem obrigada. Uhum. Mas ela não tem que falar obrigado. Você fez o que você quis e você fez porque te fez bem. Sim. Então você não pode ficar achando que só porque você fez aquilo por aquela pessoa, que aquela pessoa tem que te agradecer, ser eternamente grata, achar que você é maravilhosa. E às vezes você sabe um pouco, sim, você falou aí, né? Sabe um pouco do seu caminho para poder ajudar alguém. Uhum. Você se estrambelha para ajudar alguém e esse alguém meio que não viu esse esforço, não notou. Aí você fica, caramba, eu me desdobrei, ela nem vai dizer obrigada. Uhum. E aí eu tô me educando nessa palavra semear, de fazer e não esperar nada. Falou obrigada? Beleza. Não falou obrigada? Beleza. Eu sigo fazendo o que eu acho que é o melhor para mim e, consequentemente, quando eu faço bem para mim, eu faço para o outro. Então, acho que vem de você, assim, sim, e não esperar de volta. Isso é uma reforma íntima que você está trabalhando em você. Eu vou te contar 2 situações que eu vivenciei, e eu confesso que não, porque às vezes dá um desânimo, e isso é natural do ser humano. Você tem momentos que tem um desânimo, isso é natural do ser humano. Tem hora que você baixa a guarda. É normal acontecer isso, tá? Eu não sei se vocês sabem, eu tive uma época, eu quero ver se esse ano, o ano que vem, eu volto a reativar uma rádio. Eu tinha uma rádio chamada Rádio Espiritismo, que começou com isso aqui, e depois foi crescendo, aquela coisa toda, e depois chegou num ponto que eu cuidava da rádio ou fundava a Casa Espírita no Rio de Janeiro, o Amor Perdão e Fé, no bairro Campo Grande. Aí eu optei, então vou ter que direcionar a grana para isso, e depois eu reativo a rádio. Mas na época da rádio, a gente atingia um público muito grande. Gente do mundo todo que chegava, né? E também no meu trabalho como terapeuta, eu tenho um telefone que eu deixo ele 24 horas ligado. Eu falo até que é a linha vermelha do Batman. Não me manda feliz quarta-feira, diga amém, não manda. Ali eu paro o que eu estou fazendo para poder atender. Quem quiser mandar mensagenzinha bacana, eu tenho outro WhatsApp que é para isso, né? E 2 situações. Uma vez, uma pessoa me liga de madrugada, querendo se matar, querendo tirar a própria vida, e aí começa a falar comigo, né? Não me conhecia, alguém deu meu WhatsApp para ela, isso foi que mais ou menos 2 da manhã, 2, 3 da manhã, já estava dormindo. Não, porque tem que ser isso, porque eu sou cristão, você não é cristão, aquela coisa toda. Eu já até entendi um pouquinho a religião daquela pessoa, mas que eu saiba, quem é espírita, a gente estuda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente fala assim, né? Ah, mas você, espírita, você devia aceitar Jesus. Como eu aceito Jesus?
O livro dos Espíritos pergunta: qual o espírito mais evoluído que tem no planeta Terra? Tá a resposta: Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos. Todos eles começam com citações de Jesus. Então, como é você de Jesus? É a parte da ignorância daquela pessoa. Ela está dando o que ela tem, mas você é cristão? Eu falei: eu sou cristão. E 3 horas falando, ouvindo aquele negócio todo. Chegou uma hora que ela desistiu do que ela estava querendo fazer, né? Mas agora, depois de umas 3 horas de conversa, fiquei, graças a Deus, que bom, legal, né? E desliguei ali aquele negócio todo. Passa uns 3 dias depois, ela liga pra mim. Às vezes a gente não tem frustração. O que é frustração? Você sabe o que é frustração? Frustração não tem nada a ver com frustração, tem a ver com expectativa. Frustração é a expectativa equivocada que a gente tem. Não tem nada a ver com frustração. Vou provar para vocês. Vocês saíram hoje para trabalhar e vocês esperavam ganhar $10 e ganharam $100. Vai ficar contente ou triste? Esperavam ganhar 10 e ganhou 100, vai ficar contente. No dia seguinte, você saiu para trabalhar esperando ganhar $1.000 e ganhou 100. Agora tu está contente ou triste? Agora tu está bem triste, né? Esperava 1.000, ganhou 100. Você ganhou $100 nos 2 dias. O que fez você ficar contente ou triste não foram os $100, foi a tua expectativa. No dia que você sair esperando ganhar 100 e ganhar 100, tu não vai ficar nem contente nem triste. Deu para perceber? Então, passaram uns 3, 4 dias, ela me toca no telefone, eu vejo que era ela, né? E eu criei expectativa, né? Ela vai me ligar agora agradecendo, né? Por ter falado com ela. Criei, ela falou automático, né? Aí no que eu atendo: oi, fulana, tudo bem e tal? Eu tive até que afastar o telefone. Seu miserável, desgraçado, dos quintos dos infernos, e não sei o que lá. Você me falou que era cristão e você não é cristão, você é espírita. Ele começou a falar: antes eu não tivesse ligado pra você, antes eu não tivesse feito o que eu queria fazer. Olha, sentou a lenha. Eu fiquei, né? Você não sabia, você não tinha, né? Eu fiquei ali, ouvindo. Olha aí. Mas qual é o papel? Será que eu deveria ter me arrependido de ter falado com ela? Não. Eu fiz o meu papel. Eu vou contar outra que foi mais grave. Aí eu tomei uma dura, foi dos mentores, foram dos orientadores espirituais. Eu cuidando da rádio, meu WhatsApp era, sei lá, 600 mensagens, 400 mensagens por dia, era uma coisa de louco. Era um negócio assim, quase que insano. E eu respondia uma por uma. Não dava para responder todas, né? Mas é claro que quando você se expõe, você vai ter gente que vai admirar o que você está fazendo, e você vai ter gente que vai criticar, ou que vai odiar, ou que vai ter a parte da inveja. Aí a inveja negativa, né? Que acaba acontecendo isso. E aí um dia veio uma pessoa, vou contar literalmente o que aconteceu, tá? Veio uma pessoa, começa a me xingar, abre chamada de vídeo comigo, começa a me xingar, começa a falar que você é dessa região, que você é isso, que tal. Meu irmão, não é assim. Não me chama de irmão, que eu não sou teu irmão, não sou coisa nenhuma, tal. E eu na maior paciência. Gente, literalmente, o cara chega num momento que tira entendeu? E aí foi a hora que eu desliguei. Do tipo, né? O cara, né, chega, não fez nem aquele gesto, não. Foi mesmo e foi outra coisa ali, né? Vocês sabem que eu não preciso falar aqui, né? Senão o YouTube vai bloquear aí quando estiver na transmissão, né? E naquela hora, eu fiquei assim: caramba, é brincadeira, né? Pô, estão fazendo aqui, tô procurando ajudar, tô procurando fazer, né? Eu falei: pô, acho que eu vou chutar o balde com isso, que, pô, vai tomar uma espancada dessa, né? Vai tomar um negócio desse e tal, né? Geralmente, quando eu tô dirigindo, vem o orientador para conversar comigo. E, gente, quando ele vem para conversar comigo, ele faz uma pergunta que me tira do sério. Eu não preciso evoluir muito. Me tira do sério. Ele vira para mim e fala assim: por que é que você está desse jeito? Gente, se a Renata me perguntar por que eu estou desse jeito, eu vou dizer para ela, porque ela não sabe. Mas ele sabe, pô! Ele sabe! Eu não digo você sabe que eu estou desse jeito? Não, me diga então por que você está desse jeito. E um detalhe, toda vez que eu discuto com ele, eu perco. Eles são mais evoluídos. Não tem uma que eu ganho, não tem uma! Eu perco todas! Olha, o que aconteceu? Que vem o cara, vai, agride, ofende, faz um monte de coisa obscena, aquele negócio tal. E eu não tô afim de continuar com esse negócio, não. Tô com saco pra isso, não. Sim.
essa pessoa é muito importante para você. Não é importante, mas esse cara não vale nada. O cara disse não vale nada. Não, meu filho. Você está transformando ele na pessoa mais importante do mundo para você. Eu falei, como assim? Você está transformando ele numa pessoa tão importante que você está optando em abrir mão de milhares de pessoas que você já ajudou com o trabalho que você faz por causa de um que não vale nada. Se aquele não vale nada, qual é o seu papel? O primeiro de você perdoar, que aquilo é pela ignorância dele. Ele acha que está fazendo uma coisa boa, mas é pela ignorância dele. E segundo, para de ficar se vitimizando e dando foco para isso e dê foco para aquilo que é o mais importante. Bom, estamos em 2026, até agora eu estou continuando. Vamos ver quanto tempo mais. Então, assim, a gente pensar nisso, né? A gente vai semear. Vai ter hora que vai dar fruto que não vai estar legal? Vai. Até que você vai plantar e vai dar uma coisa que para mim é azedo? Vai. E para finalizar só, que foi uma última coisa que eu esqueci, eu já sei que eu passei do tempo. Sérgio, eu na minha vida, eu resolvi mudar. Resolvi mudar e agora eu estou tendo outras atitudes, fazendo, mas eu não consigo ter o resultado. Não consigo ter o resultado. Pô, continua demorando isso, né? Não tenho resultado. Então, eu gosto muito de lembrar o seguinte, se você na tua vida inteira só plantou limão e está insatisfeito, né? Que o limão é azedo, e você, a partir de hoje, resolveu plantar morango. Hoje, dia 1º de março, plantou morango. Amanhã, de manhã, o que tem na tua horta? Morango ou limão? Amanhã de manhã tem limão. Da safra antiga. Mas você já deu um progresso. Parou de plantar o limão. Mas você ainda vai colher limão. Agora tu cuida do morango. Daqui a pouco tem um pouquinho de morango. Daqui a pouco tem 10% morango, 90% limão. Daqui a pouco fica meio a meio. Daqui a pouco você vai ter mais morangos do que limões. A gente entender esse processo. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Muita luz. Fiquem com Deus. Que a gente possa ter isso aqui.